E aí, pessoal? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que eu monto estruturas tubulares, mantendo essas estruturas não destrutíveis. Para fazer um primeiro exemplo, eu vou usar como referência esse tipo de estrutura aqui de cadeira. Então vamos lá. Eu vou começar criando um vértice aqui no meio. Para isso, eu vou vir aqui no Mesh e Single Vertex. Se você não tiver essa opção aqui, basta você habilitar aqui nas preferências um add-on relacionado à inserção de Mesh. Aqui, ó, Add Mesh, você habilita aqui o Extra Objects. Dessa forma, você vai ter todas essas opções a mais aqui de objetos no Blender, tá? Então, eu vou inserir aqui um vértice simples. Um detalhe que quando eu insiro esse vértice, ele entra automaticamente no Edit Mode. Eu vou fazer umas extrusões aqui, então é importante que o modo de seleção seja o de vértice, tá bom? Senão não vai funcionar. Então, eu vou começar fazendo uma extrusão aqui para o lado. Vou usar a tecla E, Y, fazer essa extrusão para cá. Vai criar aqui uma linha, eu vou aproveitar e vou inserir aqui um Mirror Modifier. E o Mirror vai ser nesse sentido aqui, no sentido do Y. Então, vou tirar aqui o X e colocar Y. Então, deu para ver que ele fez o espelhamento para cá. Essa parte aqui é a parte frontal aqui, por baixo da cadeira. Ela vai fazer isso aqui. Então, agora eu vou fazer uma extrusão para baixo em Z, outra extrusão aqui em X, outra em Z e mais uma em Z, só que eu vou puxar aqui para trás. Vou pegar isso aqui e colocar um pouco para cá. E vou ligar o clipping aqui para que ele não atravesse para o lado de lá. Ainda vou fazer um vídeo a respeito do Mirror Modifier. Vou também colocar isso um pouco para cá. Agora eu vou adicionar aqui o Modifier Bevel. Vou usar a opção Only Vertices. Vou aumentar aqui para 5 segmentos. Diminuir aqui um pouco o raio. Nesse ponto, eu poderia converter isso daqui em curva e usar as ferramentas da própria curva para gerar já uma seção circular. Porém, eu vou perder essas opções aqui, principalmente a do Bevel, que é para eu fazer configurações nesse raio. Se eu achar que eu precise alterar algum raio aqui, eu não vou conseguir mais fazer isso depois que eu converter isso aqui em curva. Então, para manter isso aqui funcionando e fazer uma seção circular, eu vou adicionar aqui, depois do Bevel, um outro modificador chamado Skin. O Skin, ele cria uma malha ao redor das edges. Bom, para alterar o tamanho dessa seção quadrada, eu tenho que entrar no modo de edição, selecionar todos os vértices e usar Ctrl A e mover o mouse, e dessa forma eu consigo definir um raio diferente para essa estrutura. Para poder tirar o facetado, dar uma suavizada nas normais, não adianta você apertar o botão direito e vir aqui no Shade Smooth, porque não vai funcionar. Você tem que habilitar o Shade Smoothing do próprio Skin Modifier. E aí a gente vem aqui nas propriedades de dado e ativa o Auto Smooth. Agora, aqui depois do Skin Modifier, eu vou usar outro Bevel com a opção Angle. Vou aumentar os segmentos para 10 e a gente já tem uma estrutura tubular de seção redonda. Para resolver esse problema que aconteceu aqui com o Skin Modifier, depois que eu coloquei o Bevel, dentro das opções aqui do Skin, eu vou selecionar esse vértice aqui e eu vou dizer para ele que ele vai ser o root, a raiz dessa estrutura. Como esse aqui foi o primeiro que eu fiz,
Entrando aqui no wireframe, você pode ver que tem um círculo vermelho tracejado, significando que esse vértice é o root. E como ele tem aqui uma continuação, às vezes acontece esse tipo de problema. Então, eu vou selecionar esse último vértice aqui e vou dizer para ele que ele é o root. Então, veio para cá e aqui não tem mais aquele problema que estava acontecendo. Pode ser que, às vezes, fique uma marca de emenda. Aqui até que não está acontecendo, não. Aqui, ó, aqui dá para ver, ó. Fica essa marca de emenda aqui por causa do bevel. Esse bevel aqui, o último, que fez esse arredondamento. Isso está acontecendo porque o clamp overlap está ligado. Então, se eu desligar aqui, a gente vai ver que o valor que está aqui é maior. Eu poderia diminuir esse valor, deixar bem próximo aqui para que não acontecesse essa emenda, mas é mais fácil, logo depois do bevel, você acrescentar aqui um weld modifier, onde ele vai juntar os vértices que estiverem dentro dessa distância. Então, já pode ver aqui, ó, que não tem mais aquela emenda, ó. Se soldar mais vértices do que você gostaria, você tem que diminuir o valor aqui do distance. O único problema é aqui, ó, no final, que a gente tem a ponta, ela também fica arredondada. Como a gente vê aqui na cadeira, ela termina, ó, e ela termina reta. Então, nesse caso, o que você pode fazer é incluir aqui um box. Posiciona ele aqui, deixa aqui mais ou menos na angulação aqui. E aí a gente usa a operação booleana como eu mostrei nos vídeos anteriores. Vou usar aqui o bool tool, então Ctrl menos. Aqui eu tenho essa terminação. E se você quiser acrescentar um bevel aqui, no final, depois aqui da operação booleana, você vem, coloca aqui outro bevel, angle, e aumenta aqui o número de segmentos. Então, você vai ter essa parte arredondada. Está facetada porque o objeto que eu estou usando aqui para fazer o bevel, ele não está suavizado. Então, eu tenho que apertar o botão direito nele, Shade Smooth, vou fazer aqui pertinho para você ver, Shade Smooth, e aí resolve esse problema. Aqui também é possível que você faça não uma estrutura tubular, mas uma estrutura quadrada. Então, em vez de você arredondar tanto, você pode diminuir aqui esse bevel, fazer um bevel pequenininho aqui, e aí dispensa o uso aqui da operação booleana. Eu quero mostrar agora um segundo exemplo com uma estrutura um pouco diferente, porque aqui ela tem algumas conexões com ela própria e ela tem direções diferentes também, mais do que o exemplo anterior. Eu vou começar usando o bevel para poder fazer os raios, então vou colocar aqui o Only Vertices, e aqui você já percebeu que está acontecendo uma coisa estranha nesse ponto e nesse. São os pontos de conexão, mas nesse aqui não está acontecendo. Por que isso? Porque os vértices, onde está acontecendo essa criação dessas faces para poder existir a curvatura do bevel, é onde os vértices estão conectados. Aqui o vértice não está conectado. Então aqui para desconectar, eu vou selecionar esse vértice, vou teclar V, ele desconecta, é o comando RIP. Vou puxar aqui para cima só para desconectar agora esse daqui, ó, V, e agora eles estão desconectados. Vou trazer esse aqui de volta. Eu estou usando o comando snap, tá? Que é esse daqui. Aqui dentro eu configurei ele para vertex. Então, quando eu seguro a tecla Ctrl, é como se eu tivesse ativado o snap. Então, eu travei ele aqui no eixo Z, segurei Ctrl, e aí vai virar essa bolinha, significando que ele vai grudar aqui, e aí eu solto, e ele fica exatamente nessa posição. E vou fazer a mesma coisa aqui. Então, vou usar V, desconecto,
V, desconecto, vou trazer isso para cá. Na verdade, eu quero que esse aqui esteja desconectado, então eu vou conectar esses dois aqui. Então, eu vou selecionar os dois. Você pode ver que não está dando continuidade no degradê da edge, significando que só um vértice foi selecionado. E isso está acontecendo porque eu tenho um vértice em cima do outro. E ou eu preciso habilitar essa opção aqui para conseguir selecionar tudo que está embaixo, ou eu tenho que fazer essa seleção no modo wireframe. E com esses dois vértices selecionados, vou teclar M e vou usar a opção By Distance. Então agora isso aqui é um vértice só. Só que eu não preciso desse vértice aqui, eu vou apagar, eu vou usar o Dissolve, mas em vez de usar X e usar Dissolve Vértices, eu vou usar o Ctrl X e ele já apaga. E aqui eu vou deixar exatamente na posição aqui com o Snap. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa, então vou selecionar esses dois aqui. Então aqui eu vou aumentar o número de segmentos para 5, já tenho essas curvaturas. Eu vou fazer duas opções. Uma opção exatamente usando o Skin Modifier para fazer seções circulares e depois eu vou fazer uma seção retangular, não é quadrada, mas retangular. Após o Bevel, eu vou inserir aqui o Skin Modifier. E você pode perceber que ele não colocou o Skin Modifier em todos os objetos, em todas as edges desse objeto. Vou colocar aqui no modo de wireframe. Então as edges estão aqui. Isso está acontecendo porque como essas ramificações não estão conectadas, ela não criou o vértice de root. Entrando aqui no modo de edição, ó, o vértice de root está aqui, mas essas ramificações não têm root. É fácil de resolver, basta você selecionar um vértice para ser o root. Normalmente é bom pegar os da extremidade. Aí você vem aqui, Mark Root, e ele vai preencher essas edges com a malha poligonal. Vou fazer a mesma coisa com essa daqui, vou selecionar aqui o vértice da extremidade, ó. Vou dar aqui um Mark Root e tá aí. Agora eu vou selecionar todos os vértices, Ctrl A para poder redimensionar a seção. Aqui está dando essa deformação por causa do root que está aqui no meio do caminho. Vou selecionar esse vértice aqui da extremidade. Vou dar aqui um Mark Root e pronto. Para finalizar essa primeira fase, eu vou dar aqui o Smooth Shading e aqui o Auto Smooth. Então essa aqui é a estrutura básica com o Skin Modifier. Em seguida, eu vou colocar outro Bevel aqui. Vou colocar 5. Venho aqui no Angle e já está circular. Então, para tirar essa emenda, eu vou colocar o Weld. E você pode ver ó, que eles se conectam assim. Claro que os vértices não estão conectados, tá? Ó, eles estão lá dentro. Mas resolve a nossa questão aqui. Mais uma vez, se você quiser terminações retas, usa o Boolean para isso aqui. Agora, eu vou fazer uma versão, só que, vou copiar aqui, só que com uma seção retangular, não quadrada, mas retangular. Vou esconder essa opção aqui, vou apagar aqui esses modificadores, vou deixar só o Bevel. Para eu fazer retangular, não dá para usar o Skin, porque o Skin eu não consigo alterar o formato dele, ele é sempre quadrado. Então aqui eu vou usar o Screw. Então, como eu já expliquei, já tenho um vídeo sobre o Screw, eu vou zerar aqui e eu preciso escolher qual eixo eu vou usar para fazer a extrusão. Aqui está no eixo Z, né? Então, você pode ver que algumas das curvas, elas extrudam, mas outras não.
porque elas estão exatamente na direção do eixo Z. Então, não vai funcionar eu usar o screw em todos eles. Nesse caso, a melhor opção é eu separar essas curvas e tratar como objetos separados mesmo. E essa escolha de separação tem que ser com relação aos eixos. Por exemplo, para eu extrudar no eixo X, tem que ser essa curva aqui, esse perfil. Então, aqui eu dou um P, vou separar. Aqui eu vou separar essas duas aqui, porque elas vão extrudar as duas juntas em Y. Então, vou dar um P. E aqui eu tenho duas direções, né? O Z e o Y. Só que aqui eu tenho um agravante. Eu não posso separar essa parte dessa, porque senão, como é que eu vou fazer com que aconteça o bevel aqui, ó, essa curvatura? Então, eu tenho que separar uma parte. Eu vou selecionar essa edge e eu vou inserir eu vou dividir essa edge. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou escolher a opção Subdivide. Ele coloca um vértice aqui no meio. Então, eu consigo agora selecionar essa curva que vai extrudar no sentido do Y. E agora eu tenho essa curva sozinha, que ela pode ser extrudada no sentido do Z, como já está acontecendo aqui. Deixa eu colocar aqui no wireframe para a gente enxergar tudo. O screw eu vou deixar aqui como 10 de altura. Logo após, eu vou inserir aqui um Solidify. E eu vou colocar 0.05. Por que que o Solidify está gerando essa malha desse jeito, com esses defeitos? Eu vou mostrar aqui as normais, usando aqui o Face Orientation. E dá para ver que algumas estão apontando para um lado e outras para o outro. Então, aqui no Screw, eu preciso usar essa opção Calc Order. Então, aqui eu vou desligar o Solidify para vocês verem as condições aqui das normais. Então, esse lado devia estar com as normais apontando todos na mesma direção. E aqui também. E a gente tem cada uma para um lugar. Então, é preciso habilitar a opção Calc Order. Agora, a gente tem todas as normais. Isso aqui é outro objeto, tá? É só esse daqui. E aqui, todos para a mesma direção. Então, agora o Solidify consegue fazer a espessura sem problema. Aqui, se você apertar o botão direito no Face Orientation, essa opção vai estar como Add to Quick Favorites. Esse Quick Favorites é um menu que quando você aperta Q, você coloca as opções que você mais usa aqui dentro. Então, eu uso bastante esse Face Orientation. Então, eu coloquei lá. Como ela já está lá, a opção que ele me dá aqui é Remove. Então, ó, vou remover, que ela não está mais aqui. Vou clicar aqui de novo no Overlays. Clico com o botão direito, Add to Quick Favorites. Então, quando eu apertar Q, eu tenho ele aqui. Então, fica fácil de eu escolher sem ter que vir aqui no Overlays. Eu vou aproveitar também, já vou fazer aquele bevel pequenininho para tirar aqui na Viva. Então, eu vou vir aqui, adicionar um bevel, angle, vou colocar 5 segmentos e vou diminuir aqui, assim tá bom. E vou habilitar aqui nesse bevel o Hard Normals para deixar bem flat aqui essas faces, ó. Agora, eu vou selecionar esses outros objetos aqui. Por último, esse, e vou copiar os modificadores. Então, vou dar aqui um Ctrl L, Modifiers. Óbvio que eu vou ter que alterar as direções dos eixos no Screw. Mas eu já tenho quase tudo configurado. Então, eu venho aqui nesse Screw aqui, e aqui não é Z, é Y. Esse daqui também é Y. E esse daqui é X. Agora,
eu preciso fazer os ajustes de encaixe. Primeiro, eu vou pegar essa parte aqui, vou entrar no modo de edição, selecionar esse vértice e vou encostar ele aqui, vou usar o Snap, vou buscar aqui um vértice aqui, ele vai encostar. E esse aqui, a direção ela tem que ser diferente, porque nesse caso eu quero que ele cubra sempre uma face inteira, para ele se juntar a esse objeto aqui também. Então, nesse caso, eu vou pegar o valor do screw aqui, é o contrário do Solidify. Aqui é 0,5 e no Solidify é 0,1. E eu vou ter que subir esses vértices para cá, usando Snap. Aqui já está na posição certa, menos aqui, aqui precisa encontrar. Vou pegar esses dois aqui. Aqui gerou essa emenda, mas normalmente esse tipo de estrutura ela vai ter emenda mesmo. Então, o que eu faria era, eu vou selecionar aqui os dois, entrar no modo de edição, porque aí eu consigo ter acesso aos dois vértices de uma vez só. E você pode jogar de repente para cá, ó, que é perto da curvatura. E para ficar mais legal, com mais detalhe, você cria esses vértices a mais aqui. Você pode ir criando esses vértices, separando os objetos e criando essas emendas ao longo dessas curvaturas, para deixar mais interessante e mais realista essas conexões aqui. Bom, essa é a forma que eu encontrei para poder manter esse tipo de estrutura não destrutiva, tá? No próximo vídeo eu vou falar de estruturas tubulares usando curves e não polígonos. Então é isso, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.